Saudações rubro-negras! Pessoal, vamos conferir aqui as principais notícias e informações do Flamengo no dia de hoje, após a vitória da Libertadores lá contra o Deportivo Táchira. Sem enrolação, papum, vamos lá. Agora vamos falar da estreia do Flamengo na Liberta. Jogou bem o Flamengo contra o Deportivo Táchira? Não jogou bem. Mas jogou o suficiente também para vencer em Libertadores fora de casa, amigo. É isso que importa. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. Tinha certeza absoluta que o jogo ia ser difícil. Na Libertadores nunca é fácil. Sempre penso quando o time não tá bem, não tá numa boa noite, competir. Foi isso aí que o Flamengo fez contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. Competiu. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. E tá tudo bem, Felipe Luiz. O Flamengo ficou longe de brilhar, mas fez 1-0 no Táchira. E para quem não tinha vencido nas duas últimas estreias na Libertadores e passou 9 jogos sem ganhar fora de casa na competição, deu bom, né? No outro dia me perguntaram, né, o que eu prefiro, se é vencer ou jogar bem. Eu prefiro vencer. Prefiro vencer jogando bem, mas sempre, se puder escolher, a vitória ela é a coisa mais importante, né, para uma equipe, os resultados. Tava difícil para o Flamengo criar jogadas. O time conseguiu levar perigo em pouquíssimas chances no primeiro tempo. A mais clara, Michael arrancou, deu um bolão pro Luiz Araújo. Mas ele não bateu bem na bola e o goleiro Camargo defendeu com os pés. E foi só isso, hein? 45 minutos fraquinhos do Flamengo. Aí, no início do segundo tempo, Felipe Luiz mexeu no time. Aos 10 minutos, entraram Juninho, Alexandro e Alan, nos lugares de Michael, Ayrton Lucas e De La Cruz. E as mexidas deram certo demais. O Alexandro esticou para o Cebolinha, que acreditou na jogada e cruzou. Bruno Henrique desviou e Juninho, meio de ombro, meio de peito, entrou com bola e tudo. Repara só que os jogadores do Táchira pediram mão do atacante no lance, mas o gol foi legal. E que estrela do Juninho, né? 2 minutos em campo e gol. O primeiro toque dele na bola. Cara, é sempre bom estar ganhando fora de casa, ainda mais na competição dessa Libertadores. Muito feliz pelo gol, mas mais feliz ainda pela vitória e sair com os 3 pontos fora de casa. Mas o Flamengo não teve vida fácil depois do gol. Tomou uma pressão legal nos últimos minutos. Quase levou o empate nos acréscimos. Maidana mandou na trave. O Flamengo teve mais sorte do que juízo, hein? No fim das contas, mesmo jogando mal, tá lá. Vitória confirmada. 1-0. Valorizo muito essa vitória porque me demonstra que esses jogadores não param de querer vencer. Eles querem vencer, têm muita fome, muita ambição e continuam trabalhando muito para isso. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, Cicinho, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Felipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. E ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandro só entrou depois, o Juninho que fez o gol também foi uma opção para o segundo tempo. O Felipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem. O Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer,
é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente. Ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada, e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera, e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa, poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora, uma atuação muito ruim, muito abaixo do esperado do Flamengo ontem, do Felipe Luiz. Por quê? Porque todo mundo, inclusive eu, né, esperávamos que o Flamengo fosse estrear na Libertadores contra um time fraco, de verdade mesmo com os desfalques. Eu achei que poderia ter até goleada na Venezuela, porque o Deportivo Táchira, a gente vendo o jogo, o time é muito ruim. O time do Deportivo Táchira, ele é horroroso, e perdeu um gol ainda nos acréscimos, um gol cara a cara. Flamengo poderia ter saído da Venezuela com um empate contra o time mais fraco do grupo, na minha opinião, que é o Deportivo Táchira. Foi uma atuação ruim, foi uma atuação apática e foi uma atuação que voltamos a citar um velho problema do Flamengo do Felipe Luiz, porque a culpa não é nada dele, nada. Ele faz o time jogar na maioria dos jogos. Ontem não tô falando de ontem, mas a quantidade de gol que esse time do Flamengo perde não dá para levar na normalidade. O Flamengo cria muito, não foi o que aconteceu ontem, deixando claro, poderia ter criado muito mais, mas cria muito e perde muitos gols esse time do Flamengo. Não é possível que um time com tanta qualidade perca tantos gols bobos. Foi o Juninho no jogo contra o Internacional, perdendo um gol cara a cara e também uma cabeçada que eu achei que foi outro gol muito perdido. Ontem, o Luiz Araújo, que é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu vejo que ele chama o jogo, não foge do jogo, sempre pede bola, sempre aparece para receber, perdeu 2 gols incríveis no primeiro tempo. Flamengo poderia ter ido pro vestiário com 2-0, pô. 2-0. Então, esse problema das finalizações do Flamengo, ele tem que ser resolvido. Porque não adianta um time que seu treinador faz jogar, que seu treinador faz criar. Não tô falando de ontem. Ontem o jogo foi ruim. Mas é um Flamengo que perde muito gol. É um Flamengo que em determinado momento pode perder competições, inclusive em mata-mata principalmente, por causa desses gols perdidos, Bruno Prado. E claro, deve melhorar com a volta do Pedro? Deve. O Flamengo deve melhorar muito com a volta do Pedro com relação à perda de gol. O Pedro é aquele homem-gol, é aquele 9, aquele cara que, quando ele se lesionou no ano passado, ele era disparado o jogador com mais gols na temporada. Era a melhor média de gols do Pedro na carreira dele. Foi até um crime ele ter uma lesão tão séria no seu melhor momento. Mas agora, com o Pedro podendo voltar em abril, deve melhorar, só que não pode, gente, perder tanto gol como perdeu ontem de novo. E ontem a gente vai falar dos números do Felipe Luiz, que são impressionantes. 26 jogos sem perder.
Mas ontem, vou até chamar o Raizinho, porque eu pulei o Raizinho, vou até chamar o Raizinho, mas ontem é bom a gente deixar claro, foi um jogo ruim do Flamengo, do Felipe Luiz, e uma coisa que eu gosto nele, tá, Raí? Ele assume. E o vídeo foi esse, gente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí na caixa de comentário o que vocês acharam do jogo. Como eu sempre falo, o feedback de vocês é muito importante. Ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Vou ficando por aqui. Papai do céu abençoe. Fui.